Queremos dar la bienvenida al Sindicato Médico. Nosotros queríamos decirles que recibimos con mucho gusto la propuesta de la OPS para que hiciera esta conferencia en este lugar, porque el sindicato está comprometido con este tema. Nosotros hemos discutido largamente este tema, estamos en un proceso de generación de propuestas colectivas con los otros actores de nuestro sistema y de nuestro medio, y que nos parece particularmente interesante, y queremos aprovechar esta instancia para invitarlos a ustedes, que son de aquí, para seguir en esta discusión y generar una propuesta en conjunto con los demás actores para que podamos concretarla en nuestro país. Estamos como con esa preocupación, más allá de la discusión y de las distintas posturas, ideas, lineamientos. Lo que nos parece más importante es poder avanzar en lo concreto y dar pasos para concretar un sistema de incorporación de tecnología, un sistema de evaluación, un sistema de caminar hacia más rápido de lo que nos hemos dado hasta ahora desde mi punto de vista, y eso es lo que queríamos transmitir. Los dejo con la doctora Ana Pérez, que va a hacer una presentación más específica. No, muy breve. Desde los antecedentes, sepan que el Sindicato Médico fue el primer lugar donde tuvimos una actividad auspiciada por OPS hace 20 años, 1999, con algunos de los que están acá estuvieron, Oscar, capaz que Alarico, con representantes de distintos países, y que no fue casualidad que fuera acá, obviamente. Había un gran impulso con este tema, estaba Barret Díaz realmente muy consustanciado con lo que estábamos haciendo en aquel momento en la UDELAR, y hubo un fuerte apoyo para eso. Por otro lado, bueno, el placer y el privilegio de acá estar con mi amigo Alejandro, amigo de Alarico también, fundamentalmente, que hemos transitado estos últimos años en estos desarrollos nacionales y regionales juntos. Yo no, su CV, si me pongo a relatar el CV, me como los 40 minutos de la presentación de él. Simplemente es comentarles que Alejandro tiene el haber estado en territorio mucho tiempo, no es un asesor de escritorio, y tiene una cuestión particular de él, es que se involucra realmente con los países, conoce la realidad de cada país y le ha dado un impulso enorme, con mucho trabajo, mucha dedicación y mucho entusiasmo a lo que es la red regional de evaluación de tecnologías en salud, que él ya les va a comentar. Simplemente eso, nada, y que es un amigo, no puedo decir más que eso. Gracias. Muchas gracias Ana, muchas gracias a esa amable invitación del Sindicato Médico. Es un honor para mí estar acá con amigos, Ana, Alarico, agradecer también a Wilson Memi, aquí es nuestro asesor del sistema de salud en OPS Uruguay también, y todo el equipo de OPS acá, por todo el apoyo. Y bien, hoy yo estoy pensando cuál sería la mejor manera de hacer esa presentación. El tema que me fue planteado fue evaluación e incorporación de tecnologías en salud, opciones de marcos institucionales, ¿no es así? El tema. Entonces, claro, en general, muchas veces cuando vamos a hacer una presentación, hablamos mucho de lo que estamos haciendo a nivel regional, el tema de la red, los logros y todo eso, pero creo que hoy no sería el principal tema, me parece, decir lo que estamos haciendo a nivel regional, pero creo que para un público así tan calificado ya y que conoce el tema, parece que sería mucho mejor traer una reflexión sobre el tema y algunos ejemplos de marcos de algunos países y así, y también de las discusiones a nivel regional en términos de políticas, y así me parece sería una buena manera de empezar esa discusión. Lo que voy a hacer es mirar mi tiempo aquí, pero yo quiero hablar mucho. Te cortamos. 7:15 y quería ver si hasta las 8 máximo estoy ahí para que podamos tener una discusión. Parece que sería más importante la discusión propiamente do que
aqui minha apresentação. Eu, graças pelas amáveis palavras de Ana na minha introdução, eu, antes de ir ao PS, estou muitos anos no Brasil, em Ministério de Saúde, em las duas agências também do Ministério, a agência que regula a medicina pré-paga. Eu fui uma das pessoas que trabalhou na criação da agência que regula a medicina pré-paga em Brasil, se chama Agência Nacional de Saúde Suplementar. E depois, mais de 10 anos, estive na Anvisa, que é a agência da autoridade reguladora, que em Brasil tem uma característica bastante particular, que además da regulação sanitária, também é responsável pela regulação econômica do mercado. E aí, depois quizás vou falar sobre isso, se há tempo, se empezou a avaliação de tecnologias em Brasil por meio da regulação de preços de medicamentos, algo um pouco particular, de acordo com uma legislação que havia na época, de poder aplicar a avaliação de tecnologias de redução de preços. Então, por aí começou, 2003, 2004, eu estive involucrado com esse processo, e depois se foi avançando em termos de avaliação de tecnologias, com a criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Brasil. Eu estive aí até 2011, nós conhecemos aí já, quando eu estive na Anvisa, e todas muitas reuniões que tivemos neste momento. Temos também no Mercosul, eu representava o Brasil na subcomissão de avaliação de tecnologia do Mercosul. E depois, e aí nascido a ideia de criação de uma rede, né? E Alarico e Ana, desde o princípio, foram participantes desse processo de pensar uma rede regional. Eles são como sócios fundadores de Redetsa. E eu estava no governo do Brasil e depois fui ao PS em 2011, em julho de 2011, e aí então, nesse mesmo momento se cria oficialmente a rede, e eu tive então o honor de estar como secretário de secretariado da rede esses anos, e realmente ha sido um trabalho muito interessante, muito desafiador e com muita motivação. Eu vou falar um pouco sobre isso. Para passar, como hacemos? Há alguma coisa para passar de diapositivas? Sí, já passou. Ok, graças. Então, se podemos começar. Eu vou começar, eu creio que não poderia ser de outra maneira, que não seja por com a resolução. Eu, quando liguei ao OPS, a primeira tarefa que eu tive aí foi que havia uma proposta de resolução e fazer um documento de políticas que chamamos aí em inglês de background paper, que é um documento de trabalho que se prepara para os países, para os ministros, para que eles possam discutir e trabalhar na resolução. Foi para mim algo assim fantástico poder começar esse trabalho aí com este tema que eu tenho um tema que havia trabalhado nos últimos 10, 12 anos, que me deu uma paixão, e pela primeira vez ministro de saúde discutindo uma resolução sobre o tema de avaliação de tecnologia. Primeira vez no mundo, nunca havia esse tema, nunca havia estado na agenda de prioridades de los ministros a nível de uma resolução como esta. Então, em 2012, então, na Conferência Sanitária Pan-Americana, se aprueba essa resolução, que foi, como eu estou mencionando aí, a primeira resolução adoptada por Estados-membros sobre o tema de avaliação de tecnologia. E se ha convertido em um modelo que depois, em 2013, os países de Ásia, da região de Seattle, aplicam também para adotar uma resolução, e a Assembleia Mundial da Saúde, em 2014, então, aprova uma resolução a nível global sobre o tema também de avaliação de tecnologia de saúde. Então, claro que as resoluções, aqui é um resumo aqui de los acordos e los compromissos assumidos aí neste momento pelos ministros de saúde, que de uma maneira consensuada hicieron uma série de recomendações e todo isso, uma série de acordos, não? Então, aqui é o tema de estabelecer processos decisórios de incorporação de tecnologias basadas em uma avaliação, baseada em evidências. Esforços para fortalecer marcos institucionais a fim de incorporar tecnologias sanitárias.
criação de processos transparentes e de definição de responsabilidades claras, concretas entre os atores. Red ETSA é formalmente reconhecida, porque a Red ETSA estava criada porque não havia um reconhecimento formal por parte dos ministros, e aí nessa resolução reconhece a importância e recomenda a participação ativa na rede regional. E uma recomendação muito importante é da promoção do uso racional das tecnologias sanitárias e sua disseminação. Porque menciono que é importante, pode parecer um pouco óbvio, claro, o uso racional é muito importante, mas em geral, até esse momento, não havia um consenso em termos de recomendar esta integração de conceitos entre a avaliação da tecnologia, a toma de decisões e o uso das tecnologias, porque isso muitas vezes eram coisas aisladas, eram etapas distintas do processo, como eu vou falar depois, quando apresente o modelo que chamamos de enfoque integrado. Podemos passar para outra resolução de 4 anos depois desta, que também foi sido muito importante, que é a resolução de acesso e uso racional de medicamentos e outras tecnologias sanitárias. O título ideal deveria ser uso das tecnologias sanitárias, não? Mas aí sempre uma certa grupo de medicamentos sempre pensa que é importante que medicamentos estejam formalmente mencionados, né? Neste caso da resolução de medicamentos e de tecnologia, evaluação de tecnologias, logramos poner evaluação de tecnologias em geral, mas aqui se menciona medicamentos e outras tecnologias sanitárias. De todas maneiras, se aplica a todas as tecnologias. E aqui também é muito importante, eu sei que aqui em Uruguai, e queria felicitar a vocês por esta decisão, não se habla em tecnologias de alto custo, mas de alto preço, me parece, não é assim? Que me parece uma excelente decisão, muito correta do ponto de vista conceptual, mas lastimosamente o título aí elegido neste momento foi tecnologia de alto custo. De toda maneira, o que me parece mais importante aqui é mencionar este que chamamos de enfoque integrado, ou seja, buscar essas complementariedades de conceitos neste tema, não? Então, aqui, você percebe que as duas resoluções estão em sintonia, mencionam o desenvolvimento de políticas e marcos para regular o setor farmacêutico, promover a transparência na fijação de preços, utilização de mecanismos de aquisição mancomunados e políticas integrales de saúde, estratégias de melhora da transparência, que melhorem o resultado de política de preços e que promovam o uso racional dos medicamentos e de outras tecnologias sanitárias. Então, aqui se menciona também o tema de evidência, se menciona também o tema de transparência, se menciona a toma de decisões, o uso racional, e aqui se menciona também o tema de preços, que é muito importante, que podemos falar depois, e mencionar que há poucos meses a Assembleia Mundial da Saúde aprovou uma resolução sobre o tema de transparência de preços, muito importante, pela primeira vez esse tema está em uma resolução da Assembleia Mundial da Saúde. É verdade que ha sido controversial, é verdade que alguns países não estão de acordo, mas ao final a maioria dos países aprovou, adotou a resolução sobre transparência de preços. Podemos passar, por favor? Bem, aqui chegamos a isto que entender, traduzir em uma figura, uma imagem, o que chamamos de um enfoque integrado para a avaliação e uso racional de tecnologias sanitárias. Ponendo no centro a decisão de incorporação de uma tecnologia, a toma de decisões. Ou seja, eu sei que assim há vários tomadores de decisão acá que têm que muitas vezes que definir, decidir ou ajudar ou recomendar um processo de incorporação de tecnologias e a avaliação como um importante input nesse processo, não? Não é o único, mas o importante, informando essa toma de decisões. E aqui todos os aspectos relacionados com o processo, não vamos entrar em detalhes, que vocês conhecem muito bem, o processo que está aí, que a avaliação abarca, não? Engloba esse processo,
pero também outros temas como as preferências e valores sociais, os processos políticos, o contexto socioeconômico, também influenciando a toma de decisões sobre este universo de tecnologias, definir que tecnologias ou quais tecnologias deveriam ser financiadas por los sistemas de saúde. Recordando que, e eu sei, claro que não é caso aqui dessa audiência, desse público, mas muitas vezes, em alguns países, quando vamos falar desse tema, todavia há uma certa confusão entre o que é uma entidade responsável por regular o mercado de tecnologia, de medicamentos e dispositivos médicos, por exemplo, aprovando o registro, não? Que está aqui, registro e autorização do mercado como um elemento muito importante desse processo, e o que é o processo de chamamos de avaliação de tecnologias sanitárias, porque claro, uno pode dizer, o processo de regular o medicamento, aprovar um registro de medicamento, para que se aprove um registro de medicamento, há que avaliar também, pero isso para não generar nenhuma confusão, em termos de como as definições que adoptamos, o término evaluação de tecnologias sanitárias, que vem em inglês, está Health Technology Assessment. Esse é um processo pós-registro, ou seja, aqui estamos falando de tecnologias já registradas, em que já houve comprovação de eficácia e segurança. Ou seja, a tarefa da autoridade reguladora, não? É basicamente, claro que vão mirar os ensaios clínicos, pero aqui, a decisão aqui de registrar ou não uma tecnologia sanitária é basicamente risco-benefício. Estamos falando de uma decisão, de uma balança de risco e benefício. Não? Claro que garantizar a qualidade, isso já está como por suposto. Pero entre risco e benefício, meu amigo, então, vamos a definir que esses medicamentos aqui, de acordo com a avaliação que se faz, os ensaios clínicos, randomizados, controlados, etc., as evidências, se pode dizer que está aceitável, uma boa relação com o risco-benefício, se registra. Muito bem. Mas como vocês sabem muito bem, nenhum país, podemos aqui falar de vários exemplos, né, tem condição de financiar ou de incorporar todas as tecnologias registradas por sua autoridade reguladora. Então, aqui temos um universo de tecnologias em que se chegou à conclusão que essa tecnologia é eficaz, segura e tem qualidade, e o produto tem qualidade, e vai então na outra avaliação que vai dizer se essa tecnologia é custo-efetiva, basicamente. Que entre as tecnologias existentes, e nesse universo de tecnologias sanitárias existentes, quais deveriam ser financiadas pela sociedade? Não? Quais deveriam ser incorporadas no sistema público de saúde? Então, aí, por isso a importância da ferramenta, por isso a importância de estabelecer um processo integrado, porque o que muitas vezes eu vou aos países e vejo nos países em que a avaliação já está consolidada. Países, muitas vezes, que têm agências de avaliação de tecnologias. Países que têm, muitas vezes, marcos legais estabelecidos para a avaliação de tecnologias. Mas que muitas vezes não logram completar esse ciclo. Pode dar depois alguns exemplos. Em que? Por que a importância desse ciclo? Porque a avaliação, como um processo aislado, ou seja, a avaliação, legando aqui uma decisão de cobertura. Então, vamos imaginar aqui um exemplo de um processo em que a empresa, quando o produto está registrado, vá a uma agência ou uma comissão ou um grupo, ou seja, não importa a figura, se é uma agência, se é um instituto, se é não importa que haja um processo. Depois falamos um pouco do que é clave em termos de implementar uma política de avaliação e incorporação. Se toma a decisão, se lê a conclusão de que deste universo de produtos, de tecnologias, lá que deveriam ser incorporadas. Se lê então a definição de um conjunto de prestações, de um
estado de benefício, de um estado de tecnologias, que deveria estar então disponível, ou que vai ser financiada ou incorporada nesse sistema público de saúde. E depois se liga ao acesso da população, ou seja, a população tem acesso a utilizar esta tecnologia. E como garantizar que a utilização desta tecnologia seja de acordo com as evidências que você acaba recente. Isso no estudo de avaliação de tecnologias. Com base nesse estudo e outros elementos, se tomou uma decisão, se generou um listado baseado aqui em evidências, não? Com considerações de custo-efetividade. Mas se isso se para cá, se não se garantiza uma implementação dessa decisão, eu me gusta chamar de implementação da decisão. Isso aqui não fracassa totalmente, porque isso depois tenho exemplos de países em que eu vou falar com o ministro, com a ministra e muitas vezes, eu não creio muito nesse processo. Por que não creio? Não, porque já aplicamos isto e não chegamos a resultados. Então eu pido alguns exemplos, por favor. Então você me dá, não, este exemplo. Eu vou exemplo de um medicamento que havia sido evaluado e o medicamento havia tenido uma avaliação, um reporte, uma decisão e havia sido posto como uma opção de segunda linha de tratamento. De segunda linha. Um medicamento caro, que se chegou à conclusão que era custo efetivo para um conjunto pequeno de pacientes, que poderia beneficiar-se, de acordo com, não vou entrar em detalhe, de acordo com características especiais para uma determinada indicação terapêutica. Com base nisso, se incorporou esse determinado medicamento. E havia sido inserido um impacto pressupostário desse medicamento. Chegaram à conclusão que vamos imaginar que foram, não me recordo os números agora, vamos imaginar que foram, não sei, $500 mil, um país pequeno. Se chegou à conclusão que o impacto ao final era 10 vezes mais. Eu me recordo que era 10 vezes mais o impacto real desta incorporação. Então me merecia essa autoridade. Mas então não funciona, porque isso é uma incertidumbre total, porque isso se incorporou para esta, de acordo com as evidências, e ao final o impacto pressupostário 10 vezes mais que o que estava previsto. Mas vamos a ver então o que havia passado. O que havia passado justamente porque o país não tem nenhum sistema de monitoreio dessa utilização. Não tinha um conjunto de estratégias, de guias de prática clínica, de uso racional, de estratégia de uso racional, de monitoreio dessa utilização. E o medicamento está, 95% das prescrições era para a primeira linha. Era para a primeira linha. E o medicamento era custo efetivo para a segunda linha. Então, eu diria que vale a pena então fazer todo esse processo para o final que isso não seja efetivo, porque não há realmente um sistema de implementação da decisão. Porque se uno lê a conclusão que o medicamento deve ser incorporado como uma segunda linha de tratamento, que seja efetivamente implementado uma política de guias de prática clínica, de monitoreio, de sistema de informação e de algo que pode generar isto que chamamos de segmento pós-incorporação. Esse é o grande desafio, de como generar essa retroalimentação para que uno pueda reevaluar a tecnologia. Es decir, bien, ahora hay que cambiar eso porque hay una nueva tecnología que es más costo efectiva, entonces hay que reevaluar esto. O las nuevas evidencias, las evidencias de efectividad nos muestran que isso não é custo efetivo. Porque nós falamos custo efetividade, de realidade estamos falando de custo eficácia, em grande parte das vezes não há dados reais de efetividade quando evaluamos na tecnologia. Evaluamos a tecnologia muitas vezes com ensaios clínicos, contra placebo muitas vezes, hacemos comparações indiretas, porque não há estudos cabeça a cabeça, e muitas vezes há estudos cabeça a cabeça, mas são estudos hechos com dados de eficácia, ou seja, não há realmente dados de efetividade com uso real, uso efetivo do dia a dia da tecnologia. Então, há uma série de incertidumbres aqui e agora muitas vezes, eu sei que no Uruguai há casos bastante exitosos de incorporação de ferramenta de risk sharing, de risco compartido,
exitosos, me parece muito interessante. Podemos incluso depois falar um pouco sobre os exemplos e alguns exemplos do Uruguai. Agora, para que isso pueda ser utilizado, realmente necessita, e não são todos os países que têm um sistema como este, que pueda implementar, porque para isto há que ter um bom seguimento pós-incorporação, porque se tu utilizas um sistema de riesgo compartido e basado em performance da tecnologia e não tem a condição de retroalimentar isto, realmente vai fracassar. Então, isto é muito importante. Eu creio que o Uruguai tem uma condição muito especial de lograr isto e ser um modelo nesse sentido, porque por sua capacidade, de pessoas que conhecem o tema, da equipe que está no Ministério, da equipe do Fundo Nacional de Recursos, ou seja, de ter informação, e ter condição de fazer esse processo de retroalimentação desse sistema, que realmente creio que são poucos países que hoje teriam condição de fazer isso. Então, isto eu creio que é uma proposta integrada de implementação de uma política de avaliação e incorporação de tecnologias. Podemos passar? Então, aqui eu diria, depois podemos falar, se há tempo, falamos de alguns países, mas o que eu poderia dizer quando analisamos as evidências, a literatura e minha experiência personal, todos os anos trabalhando com isso, e dos artigos e das coisas que miramos na literatura, podemos dizer que os países han adotado distintos modelos, e aí me parece muito bem a proposta do título da ponência de distintos modelos de marcos institucionais, porque aqui realmente há distintos modelos para a implementação de avaliação de tecnologias. Eu digo que o modelo a ser adotado depende do contexto do país e de suas necessidades. Então, a OPS, nós não hacemos nenhuma recomendação de modelos organizacionais ou institucionais, ou seja, o país, para que isto seja exitoso, o país deveria criar uma agência de avaliação de tecnologias, ou o país deveria criar uma comissão nacional de avaliação de tecnologias, ou o país deveria ter este outro. Não. Há países que foram exitosos criando agências, outros criando comissões, outros não criando, que isso tem no próprio ministério. Pero, eu diria que há pontos clave que, isso sim, há pontos que devem estar presentes. E eu queria mencionar a vocês, porque eu sei que o país tem essa discussão, e creio que uma maneira de colaborar um pouco para a discussão é dizer, em nossa posição como Organização Pan-Americana da Saúde, com base nas resoluções, nos marcos, nos mandatos e com base nessa experiência, o que consideramos ser pontos clave que deveriam estar presentes na política de avaliação de tecnologias. Primeiro, estabelecer um marco legal para o processo de incorporação de tecnologias sanitárias. Então, o processo central, o ponto central deve ser, em meu entendimento, nosso entendimento, não deveria ser a avaliação de tecnologias, mas o processo de toma de decisão, o processo de incorporação de tecnologias. E que este marco legal estabeleça explicitamente que a incorporação de tecnologias deverá considerar a avaliação de tecnologias, ou seja, que a avaliação de tecnologias seja mandatória no processo. Claro que não vai ser lá o único elemento, como já mencionei anteriormente, há outros elementos, não? Porque uma tecnologia pode ser custo efetiva e não haver pressuposto disponível. Isso, então, há que falar em priorização, há que falar muitas vezes o país tem outras prioridades que não se incorporar essa tecnologia neste momento. Há países que têm, a Austrália, por exemplo, tem um sistema muito interessante em que uma tecnologia de alto preço, não, e que mesmo que pode ser custo efetiva,
dependiendo de la situación, para que pueda ser incorporada, se necesita no me recuerdo más los límites, pero si hay un límite de precio, ¿no? de impacto presupuestario para una determinada tecnología, eso tiene que llevar a una decisión del gabinete, ¿no? No sistema parlamentarista, ¿no? El gabinete con todos los ministros, una discusión con todos los ministros, no solamente el ministro de Salud. Es decir, mira, hay una recomendación de incorporar essa tecnologia, que isso vai ter um impacto pressupostário de não sei quantos milhões de dólares. Isso é uma decisão, e então para isso vamos ter que sacar plata aqui que está de construir essa estrada aqui, dessa autoruta aqui, porque isso é mais importante. Então, é uma discussão de prioridades, de custo-oportunidade. Então, agora, o vínculo entre a evidência e a decisão, isso tem que estar explícito. Porque senão, a coisa é uma recomendação, um estudo. Vocês não podem, é impressionante, há países que estão super desenvolvidos em avaliação de tecnologias, mas que muitas vezes as avaliações não são levadas em conta, não tomam decisão. Um exemplo é Coreia. Coreia é um exemplo que está muito avançado em avaliação de tecnologias, tem uma agência de avaliação de tecnologias, mas muitas vezes exatamente, não há algo que diga explicitamente que este informe, isso deveria mandatoriamente ser levado em conta. Então, muitas vezes, dependendo da tecnologia, isso não é levado em conta. Então, isso é algo que é muito importante, que esteja explícito este enlace. A partir da definição do processo de toma de decisões, aí sim se deve definir o marco constitucional que resulte mais adequado para a produção dessas evidências, desses informes de avaliação, para a emissão de recomendações. Então, se define o processo, se define o vínculo explícito com o processo de avaliação de tecnologias, e aí se define, para produzir os informes, para produzir as avaliações, qual deveria ser para este país a melhor maneira. Então, se leva à conclusão que a melhor maneira é criar uma unidade, o ministério que vai produzir os informes. Não, neste caso é melhor ter uma agência independente. Neste caso, ou seja, depois vamos falar desse tema de ser independente ou não ser independente. Como já mencionei, não vou repetir isto, recomendo a implementação de um modelo integrado que abarque todo o ciclo, regulação, avaliação, incorporação, uso racional, mencionando isso, que não termina com a toma de decisões, que necessita criar um sistema de monitoreio, como já recém havíamos comentado. Podemos passar outros pontos clave, e isso mencionamos. Os processos de avaliação da toma de decisões para a incorporação devem ser independentes. Isso sim me parece muito importante, e as evidências mostram realmente que não deveríamos ter um processo conjunto aí, ou seja, um mesmo grupo haciendo evaluações e tomando decisões, ou mesmo haciendo recomendações para a decisão, porque a decisão em último nível, em geral, é do ministro, da ministra. Pero muitas vezes um grupo, uma comissão, muitas vezes pode fazer as avaliações e fazer as recomendações. Isso, de nosso ponto de vista, não é adequado. Agora, isso quer dizer que tem que ser duas instituições independentes distintas? Não necessariamente. Eu posso usar excelente exemplo de Brasil. Brasil tem uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias que funciona dentro do Ministério da Saúde. Seu presidente é o ministro da Saúde. Isso não quer dizer que não estejam fazendo um bom trabalho, e estão um bom trabalho, tem um marco legal, tem uma lei que estabelece o vínculo entre a avaliação e a toma de decisões. Assim que o que há que ter cuidado é para que realmente os processos sejam independentes. Transparência, isso é essencial, a transparência dos critérios adotados, dos processos, dos informes, razões para a decisão. Muitas vezes, meus informes estão lá na página. Está bem, muito bem, pero a decisão estuvo totalmente em contra do informe. Isso pode passar.
não deveria ser a maioria dos casos, mas pode passar que uma decisão não seja de acordo com a recomendação do equipo que hizo o informe de avaliação. Por muitas razões, eu mencionei impacto presupuestário, pode ser prioridade do país, etc. Agora, isso deveria estar claro, não? Isso deveria estar claro, utilizando de novo o exemplo do Brasil. O Brasil publica suas recomendações e as decisões na página web, de maneira muito transparente e clara, de acordo com as recomendações para a decisão. Então, isso deveria estar claro. Por quê? Porque isso ajuda a construir credibilidade. Porque a pior coisa que pode passar com um país que está implementando um sistema como este é, já desde o princípio, não ter credibilidade. Não sei, a pessoa mira e por isso foi incorporado, mas não sei por quê. Isso deve ser porque pressão da indústria. Isso é porque os pacientes aqui, esse grupo tuvo mais força do que o outro grupo, e tudo isso. Assim, se está algo claramente definido, se preferencialmente com processos de consultas públicas, não? Claro, não se pode fazer audiências públicas para todas as pessoas todos os dias, mas ao menos abrir um processo para a sociedade para que possa contribuir, para que possa dar sua opinião. E finalmente, mencionamos sempre o trabalho em rede, porque, bem, outra coisa, a articulação entre os atores relevantes. Sabemos que o país tem várias instituições, e aqui, por exemplo, o Fundo Nacional de Recursos, o Ministério e outras instituições que têm importância nesse contexto, que haja uma articulação e uma instância, algo que pueda reunir esses atores para que pueda, ou ser uma comissão, um grupo de trabalho, algo que permita esse intercâmbio e articulação entre as instituições. Isso é muito importante, buscar essa possibilidade. E trabalho em rede também, por intercâmbio de informação, rede, a nível nacional, a nível subregional, a nível regional, isso também para evitar a duplicação de esforços. Né? Aqui já menciono muito rapidamente, eu não vou mencionar todo, mas vou mostrar que desde 2011, com a criação da REDETSA, com a resolução de 2012, Brasil cria sua comissão nacional, Colômbia cria seu instituto, sua agência de avaliação de tecnologias, se cria a rede argentina de avaliação de tecnologias, que é muito boa e exitosa. A Comissão Nacional em Chile, a Assembleia Mundial aprova a resolução acá, Equador lança seu programa, Peru abre seu Seguro Social, lança sua agência de avaliação de tecnologias em Peru, El Salvador, Uruguai empieza a usar avaliações econômicas para tomar decisões, Bolívia lança sua Comissão Nacional, Argentina cria a Comissão Nacional também. Na proposta de criação da agência, não sabemos se vão lograr ou não aprovar, mas já tem a Comissão Nacional estabelecida. Então, se pode ver que é algo muito dinâmico. Isso não quer dizer que todo isso ha sido exitoso, porque sabemos que a realidade dos países, não somente da nossa região, tem um contexto político, de dinâmica e tudo, que muitas vezes algumas coisas são exitosas, avançam e logram passar por câmbios políticos de distintos aspectos políticos e outros não. Então, aqui eu posso mencionar alguns exemplos. Por exemplo, a Costa Rica criou uma Comissão Nacional em 2012, alguns anos depois não existe mais a comissão. O programa de Equador a ser lançado também em 2012, já ha perdido muita força. Então, há realmente situações que são um ciclo, situações em que se pode aproveitar uma ventana de oportunidade, outras situações que não são mais difíceis, mas por outro lado, há várias, Comissão Nacional do Brasil cada vez mais forte, IETS de Colômbia é uma experiência muito exitosa, como na Agência de Avaliação de Tecnologias, a Peru sigue existindo aí, o Instituto de Avaliação de Tecnologia e Seguro Social, e vários exemplos de Chile agora logrou aprovar, agora não, já há um par de anos, a lei Ricardo Soto, em que há algo explícito aí, se menciona a utilização de avaliação de tecnologias para decisões de medicamentos que seriam de alto preço, que menciona de alto custo. Então, se vê que realmente várias iniciativas exitosas e que seguem depois de alguns anos
sólidas, e outras é que temos que reforçar. Agora em Costa Rica, o OPS, estamos trabalhando de novo para reforçar o tema da política de evaluação de tecnologias. E eu sei que em Uruguai há esse debate também agora, já do Uruguai, como mencionou Ana, já nos primeiros países a poner esse tema em discussão na agenda com os primeiros eventos e discussões e talleres sobre isto. E se há avaliação de tecnologias, no Ministério, no Fundo, como eu mencionei, desde o princípio com Redetsa e muito ativos. Lo que creio que haria falta é marco explícito e que realmente tenha uma política em que mencione explicitamente esse processo de incorporação e com distintos atores, se vai criar uma agência de futuro ou não. Isto, como mencionei, não é o mais importante realmente é implementar um sistema de incorporação de tecnologias com todos os atores articulados em um contexto integrado, como já mencionei. Então, eu diria que a região está bastante dinâmica, avançando, podemos passar. Eu queria, isso, como mencionei, não era meu objetivo hoje, mas falar em muitos detalhes de que está sendo PS, que está sendo Redetsa, porque creio que não é nosso objetivo hoje. Mas menciono muito rapidamente aqui, já mencionei a resolução. Nós hicimos um mapeio há alguns anos mostrando que 12 países da região têm algum nível de institucionalização, por suposto, é o caso do Uruguai, que tem, como já mencionei, há anos já há vários anos de evaluação de tecnologias e tomando decisões com base nisto. Na rede, temos já 17 países involucrados, 35 membros, temos um programa de webinars, já tivemos, creio que, digamos, a 25, 23 já webinars realizados, muitos de vocês han participado, incluso componentes. Intercâmbios técnicos hicimos com Canadá, Colômbia e Brasil, que nós apoiamos a participação das visitas técnicas às agências ou às comissões nacionais de cada Brasil, agências de avaliação no caso de Colômbia e Canadá, foi muito interessante. Becas para cursos virtuais ou presenciais, comunidades de práticas, Brisa, isso eu vou mencionar especificamente, porque eu creio que foi um dos logros mais importantes de Redetsa, a criação de Brisa, que é a base de dados de informes, a carga de ferramentas que hicimos aí para ajudar os países, não no caso do Uruguai, mas no caso de países que estão empezando como o caso de países do Caribe, que necessitam alguma ajuda em termos de empezar a armar um sistema de avaliação de tecnologias. Nós fizemos isso, a carga de ferramentas para esses países. Capacitação, vários cursos, campo virtual de OPS, becas em outros cursos, becas de pós-grado do curso de IEX, que é Centro Colaborador Nuestro, curso de uso racional e avaliação de tecnologias com a Universidade de La Plata e IEX também, outra iniciativa importante. E o enfoque integrado que estamos promovendo, como já mencionei, com os países, empezamos com o Caribe, estamos a desenvolvendo na Hoja de Ruta. Então, são algumas das coisas que estamos fazendo no nível da rede, podemos passar. E isso realmente é um dos principais logros, que foi a base regional de informes, a primeira base regional de informes da região. Já temos quase 1.400 informes de avaliação de tecnologias produzidos, que isso realmente é muito trabalho em termos de identificação. Muitos desses informes não estavam disponíveis nas páginas, tivemos que realmente ter ajuda dos países para que nos enviem isto. Nós com o BIREM, que vocês conhecem aí, nosso centro de gestão de conhecimento aí em São Paulo, é uma colaboração com eles. Eles preparam essa informação, põem isto nas bases de acordo com os termos mesh, com todos os termos de palavras-clave, tudo isso, e isso integrado com outras bases como Lilacs, Medline. Então, eu invitaria vocês, se não conhecem, que visitem. Vocês podem baixar também por celular e por Redetsa, está na página de redetsa.org, e ir aí à base de informes, e uno pode ver os informes produzidos na região e, associado a isto, os artículos mais importantes que têm nas outras bases, como Lilacs e Medline, que tem a ver com o tema que vocês estão buscando. Isso está integrado na plataforma regional de acesso e inovação do OPS, como mencionei, pode ser usado desde teléfonos móveis também, e nós estamos em campanha de disseminação
quando ligamos a brisa número 1000, 1000 informes. Estamos fazendo um vídeo agora para disseminar a informação e também abrir a outros países. Muitas vezes países, quando, por exemplo, países de África têm interesse, de Ásia, a poner seus informes também a esta base de dados que é aberta, que é pública, que é grátis, ou seja, que não tem que... e nós realmente temos isso como uma das principais estratégias de disseminação e de intercâmbio de informação entre os países. Então, esta é brisa. Podemos passar, creio que meu tempo... Agora Te damos 10 minutos más. 5 minutos. Eu creio que não sei se vale a pena, porque eu ia passar agora a mostrar alguns exemplos, mas o que vai ser muito rápido é dar uma mensagem aqui que vamos falar com alguns países totalmente distintos do ponto de vista econômico, de organização, de sistema de saúde, pero que de alguma maneira aplicam os conceitos e aplicam sistemas de toma de decisão baseados em avaliação e que um pouco para dar a mensagem de que modelos podem ser totalmente distintos, pero que os conceitos claves estão aí como na base. Então, é um pouco essa ideia. Então, eu vou passar, não vou falar os detalhes, porque isso eu saquei de uma apresentação que eu havia feito com muitos detalhes sobre os sistemas de saúde. Pero aqui menciono basicamente que a Alemanha tem uma agência de tecnologia, se chama IQWIC, que é a agência de qualidade eficiente, não é somente de avaliação de tecnologias, pero que contempla o tema de avaliação de tecnologias. Podemos passar, por favor? E eu queria alegar aqui que eles fazem, por meio da agência de avaliação, um sistema de avaliação de benefício adicional, em que eles classificam em benefício significativo, considerável, marginal, assim, benefícios adicionais, e que isso de acordo com esta classificação baseada em evidências, o país vai definir seus níveis que chamam de reimbursement, de reembolso, de financiamento destas tecnologias. Pero neste caso não é vinculante. Interessante que no caso da Alemanha essa decisão não é vinculante, ou seja, não é vinculante no sentido de que tem obrigatoriamente que seguir o informe da agência, pero tem que solicitar o informe da agência. Então, vinculante, quando eu falo em vínculos explícitos, não estou falando que as decisões têm que ser obrigatoriamente o que está no informe, pero que vincular no sentido de exigir que um informe é obrigatório para não tomar decisão. Pero não que o informe tenha que ser seguido exatamente pelo tomador de decisão. Isso não, porque há outros elementos, como eu mencionei. Podemos passar, porque eu vou mencionar somente a parte principal de cada um. Brasil, se reconhece esse sistema. Brasil tem uma agência que regula preços, que é da própria agência sanitária, que tem que é a secretaria de que é para a fijação de preços. Podemos passar. E que isso se faz com base em evidências, e tem uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, não é uma agência de avaliação, isso está dentro do Ministério, coordenado por a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pero com 13 membros, tem 7 secretarias do Ministério, tem o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina, as secretarias estaduais e municipais, a agência de vigilância sanitária e a agência de saúde de medicina pré-paga. Esses são 13 membros que estão aí, têm votos, todos têm votos, e a maioria define a incorporação de tecnologias em SUS, que é o Sistema Público de Saúde. E essa recomendação vai ao secretário de Ciência e Tecnologia, que toma a decisão final, basicamente que firma ou não a incorporação. Eu entendo que 99,9% de todas as recomendações han sido seguidas por o secretário. Então, basicamente, a decisão de Conitec é final. Caso não é formalmente, mas na prática é assim. Podemos passar? Outro país que mencionamos é o Canadá. O Canadá tem uma agência nacional de avaliação de tecnologias, que é essa agência que está aí, CADEF. Pero tem suas agências nas províncias, não todas, pero na maioria das províncias tem sua própria agência, e as decisões aqui não são obrigatórias que as províncias tenham que seguir a decisão. Então, é uma agência muito forte, do ponto de vista metodológico, sólida, tem uma equipe
enorme en términos de es una referencia internacional, pero recibe la recomendación con excepción de la provincia de Quebec y puede adaptar de acuerdo con sus propias realidades y contexto de cada provincia. Podemos pasar. Aqui eu menciono mais alguns detalhes, pero creio que já podemos passar. França também tem um sistema bastante interessante, tanto da regulação de preços como de avaliação de tecnologias. Tem uma agência também, que se chama Autorité de Santé, que também tem entre seus roles e atribuições a avaliação de tecnologias sanitárias. E podemos passar, porque eles também fazem algo muito interessante aí, com a Comissão da Transparência, com a classificação de acordo com grande inovação, melhor importante, melhor significativa, melhor menor, sem melhor, e de acordo com isso os níveis de cobertura. Ou seja, tudo isso são que chamamos benefícios clínicos adicionais, que o Brasil também nasce a separar em categorias, Canadá também nasce, a Alemanha também nasce, França também nasce. Ou seja, a partir das evidências científicas, da aplicação da avaliação de tecnologias, classificar as tecnologias em níveis de benefício adicional entre as novas e as tecnologias já incorporadas ao sistema de saúde. E com base nisso, definir se incorpora, se não incorpora, e definir quanto se vai pagar ou não vai pagar, e também os níveis de reembolso de cobertura para essas tecnologias. Então, são modelos em que estão presentes a evidência, estão presentes metodologias sólidas, instituições, marcos explícitos e também uma classificação dos benefícios de acordo com as evidências e de acordo com a avaliação das tecnologias. Então, creio que com isto ligamos ao fim da... e Reino Unido, para o Reino Unido, creio que todos já conhecem, NICE, que muitas vezes é interpretado como uma agência de avaliação de tecnologias, e que não é uma agência de avaliação de tecnologias, mas basicamente é uma agência de decisões, em realidade, que eles chamam de appraisals. Claro, eles tomam as avaliações hechas externamente, e com base em evidências, e com base em comissões e discussões, incluso com a participação da sociedade, fazem suas recomendações, que em realidade são decisões, porque as decisões, as recomendações de NICE têm que ser implementadas em um tempo definido em los sistemas de saúde. Então, este é um exemplo também, uma referência internacional, é o Reino Unido. Agora sim, creio que podemos passar. E finalmente, os desafios para poner a discussão. Há um montão de desafios, há muitos desafios, eu elegí 3 para nossa discussão. Primeiro, isso que mencionamos, que houve muitos avanços, mas, sin embargo, a maioria dos países não há esses vínculos explícitos entre processo de avaliação e processo de toma de decisão. Primeiro. Segundo, o crescimento da judicialização. Eu sei que o Uruguai também esse é um problema, é algo que passa, que está crescendo. Muitos países enfrentam isso, eu diria que já... Quando eu empecé o PS, falávamos de Brasil, Colômbia e Costa Rica. Agora, creio que quase todos os países da Latinoamérica, esse fenômeno da judicialização está realmente disseminado. E pongo para a discussão de vocês, para nosso debate, poderíamos pensar, e isso tinha isso como que a partir do momento que se institucionaliza a avaliação de tecnologias, que isso deveria diminuir. A lógica seria, uma das razões da judicialização, porque as pessoas não há um processo transparente com critério de incorporação da tecnologia. A partir do momento que há esse critério transparente, explícito aí na lei, os juízes deveriam mirar e dizer, mas isso já está explícito, então isso não é coisa efetiva. Mas não ha passado. O Brasil, que eu diria que é o único país da Latinoamérica em que há um marco explícito em la lei aprovada pelo Congresso Nacional, em que menciona que a avaliação de tecnologias é obrigatória, com marco na Comissão Nacional, com plazos estabelecidos, 90 dias, 6 meses para a decisão, sigue crescendo o fenômeno da judicialização, mesmo com este processo de institucionalização. Então, é um desafio e algo que realmente os países têm que ser como enfrentar. E, finalmente, não há realmente sistemas consolidados de monitoreio da incorporação das tecnologias. Não é algo fácil, é algo realmente um desafio importante para a nossa região. Agora eu estou seguro que é o último e graças pela atenção. Bueno, vamos a abrir el debate. Yo solamente quería hacer algunas puntualizaciones de en qué estamos en Uruguay
en este sentido y para compartir también con ustedes en el debate, desde el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, no como Ana Pérez. Bien interesante lo que dice Alejandre, de que hay una necesidad de regular esto, de dotarlo de un marco regulatorio mayor. Se han hecho algunos esfuerzos, la creación de la Unidad de Evaluación de Tecnologías el año pasado, y en este año lo que estamos haciendo es clarificar ese proceso y dejarlo establecido. El proceso ese que va desde la solicitud de la evaluación de tecnologías y que termina con la toma de decisiones, y que en cada país discurre por ámbitos bien distintos. En el caso nuestro, para los que no lo conocen, después de la solicitud, lo primero que hacemos es una priorización de las evaluaciones. Casi ningún país tiene la capacidad de evaluar todo lo que se le solicita, nosotros tampoco, y ese es un primer filtro. Después tenemos la evaluación de tecnologías que se hace en ese ámbito del Ministerio de Salud Pública que se mencionaba, y allí se realiza la evaluación de eficacia y seguridad y económica si corresponde u otros aspectos. Pero una vez finalizada es necesario someterla a una priorización, porque también no todo lo evaluado favorablemente va a tener la posibilidad, porque si no vamos a caer en los ejemplos que mencionaba Alejandro. Entonces, un proceso de priorización que se estableció fundamentalmente el año pasado y en el que tratamos de ser inclusivos con otros actores que no estaban representados ya en los ámbitos de establecimiento de recomendaciones, y se formalizó un mecanismo con la academia, se formalizó un mecanismo con asociaciones de pacientes y usuarios, que por supuesto falta muchísimo y hay que consolidar. Eso en cuanto a la priorización. Después venimos al ámbito de las recomendaciones, y acá incluso con Alejandro, no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero en Uruguay existen múltiples ámbitos, comisiones, donde se toman decisiones a partir de los informes que nosotros producimos. O sea, existe la Comisión Técnica Asesora, que está representado el Sindicato Médico en ella, la Comisión Técnica Asesora del Fondo Nacional de Recursos y otros actores. Existen múltiples comisiones, la Comisión del Formulario Terapéutico de Medicamentos, existen ámbitos en la JUNASA, en donde hay representaciones diversas de prestadores, de IMAES. Formalmente no existe una representación de la industria. Igual la industria está presente de mil formas en sus solicitudes, en sus apelaciones, etc. Y probablemente sea necesario también formalizar más adelante, en el futuro, formalizar ese ámbito que realmente en estos años no se ha formalizado. Y después, finalmente, en cuanto a la articulación que mencionaba Alejandre, un comentario es que lo que existe en otros países son nodos de evaluación de tecnologías coordinados. En el caso de Uruguay tenemos la particularidad de, al ser un sistema único, los prestadores no van a estar interesados en generar espacios de evaluación de tecnologías en la medida que tienen un listado obligatorio. Sin embargo, hay otros lugares donde sí se realiza o se está empezando a realizar. El caso del Hospital de Clínicas, el caso de las Fuerzas Armadas, que tuvo un desarrollo interesante, pero últimamente esa comisión está un poco decaída, pero fue uno de los primeros que empezó con evaluación de tecnologías en las instituciones. Y fundamentalmente el caso del BPS, que es el ámbito donde realmente se realizan evaluaciones de tecnología fuera de lo que es el nivel macro, ¿no? El nivel macro sería el Ministerio de Salud, los niveles micro, los hospitales en distintos países o prestadores particulares. Eso como alguna de las cosas que me fui anotando que decía Alejandre. Y bueno, no, y finalmente el tema de la independencia que él mencionó, la independencia técnica, que bueno, ese lo hemos manifestado muchas veces, es lo fundamental. A nosotros nos costó mucho la incorporación a la red de agencias de evaluación de tecnologías, que son 60 agencias, donde se ha incorporado hasta el NICE, y bueno, lo que se evalúa son los productos, y bueno, consideraron que había una independencia técnica. Eso hay que asegurarlo de mil formas.
digo, esto es así hoy y puede cambiar mañana, y digo, son las cosas que vemos como puntas para seguir trabajando. Pero bueno, les voy a dar la palabra a ustedes, no voy a seguir hablando. Yo no sé si entendí bien cuando dijo que el registro de nuevas tecnologías debe incluir una evaluación de eficacia y seguridad. ¿Es así? ¿La evaluación de eficacia y seguridad se hace durante el registro generalmente a nivel internacional? Sí, eso debería ser el papel de una autoridad reguladora, de evaluar seguridad y eficacia. Sabemos que en el caso de algunos dispositivos médicos, que esta evaluación de eficacia, muchos países no hacen una evaluación propiamente de la eficacia, tienen más un enfoque en riesgo, y por realmente ahora cuando hablamos de tecnologías, medicamentos por supuesto, porque todos tienen ensayos clínicos, todos tienen entonces una evaluación de eficacia y seguridad seguramente, y muchos dispositivos, Ana tiene directora del área, sabe muy bien, muchos dispositivos también tienen una evidencia para de eficacia y seguridad. Pero menor, siempre mucho menor que medicamentos. Claro, mucho menos posibilidad de ensayos clínicos, en algunos casos no hay producción de ensayos clínicos para algunos dispositivos. Entonces, muchas veces, ahora mismo, hoy por una presentación de Espanha e Portugal, um evento que estamos organizando com a agência espanhola aqui pelos países na parte da regulação de dispositivos, e o modelo europeu é muito enfocado realmente em tema de standards e de riesgo, basicamente tema de segurança, justamente porque para muitos dispositivos não há essa eficácia. Agora, quando existe a evidência, e eu mais uma vez falo de medicamentos, porque o medicamento sim, esses 100% dos casos há na generação de evidência de eficácia e seguridade, ensaios clínicos, fase 1, 2 e 3, aí é no rol da autoridade reguladora, dar registro basado em eficácia e seguridade e garantir a qualidade também do produto. Em alguns casos, se miramos historicamente, se houve alguns intentos de incluir também a parte seria a parte de custo-efetividade, a parte de comparação entre alternativas já em registro previsto, por exemplo, Noruega, Austrália também, sim, pero grande maioria dos países. Noruega tinha algo muito interessante que se chamava a cláusula da necessidade. Eles por muitos anos aplicavam isso, ou seja, se um produto, se um medicamento novo não era considerado necessário para a sociedade, se podia não aceitar o registro. Pero isso depois, com as pressões dos países, e com a discussão da Comissão, da Comunidade Europeia, isso assim, não existe mais. Pero, sem dúvida, há uma discussão de se valeria a pena trazer essa discussão para a autoridade reguladora. Pero eu diria que hoje, eu diria 95% dos países, essa discussão está restringida a uma evaluação de eficácia e segurança e derrando essa discussão de custo-efetividade para o segundo momento, que chamam em inglês de fourth hurdle, aquela quarta barreira, né? Ou seja, de eficácia, segurança, qualidade e custo-efetividade, seria a quarta barreira que teria que demonstrar. Las tres barreras primeras siempre fueron consideradas para el registro, internacionalmente aceptado. Son tres barreras para el registro: calidad, eficacia y seguridad. De todas formas, capaz que lo que confunde a veces, que la evaluación de tecnologías también empieza por eficacia y seguridad, pero una eficacia y seguridad comparada con las alternativas existentes. Y eso es lo que la define. Y la confusión a veces empieza por eso. ¿Cómo? ¿Otra vez eficacia y seguridad? No hicieron eso para el registro. Eso nos pasa con los casos de judicialización, ¿no? Lo primero que no entendían es el ministerio le dio el registro, ¿por qué ustedes no le quieren dar el medicamento? Esse é um bom ponto, porque a lei, em geral, as leis dos países para registro, não é suficiente demonstrar, por exemplo, o medicamento, com a exceção de casos em que eticamente não se pode fazer, vocês sabem muito bem disso. Em alguns casos não é ético fazer um ensaio clínico sem um comparador ativo. Mas sempre que isso é possível, um estudo randomizado controlado contra placebo
é suficiente para demonstrar eficácia e seguridade. Então, para nível de registro. Pero quando se hace a avaliação de tecnologias para fins de financiamento, de cobertura, aí se deve fazer a comparação com os medicamentos ou tecnologias já existentes. Pero por isso é um grande problema de uma brecha, eu diria uma brecha da evidência, porque a indústria, que é responsável por generar as evidências, porque isso faz os ensaios clínicos, faz os desenhos que são aprovados por as autoridades reguladoras para são basados em uma lógica da autoridade reguladora, ou seja, não, está bem, me comprova que o risco-benefício está bem, com o placebo, tudo, ok, te aprovo. Mas depois, quando chega a decisão da agência, a recomendação da agência de avaliação de tecnologia, essa evidência não é suficiente para a decisão, porque não há estudos cabeça a cabeça, por exemplo. Então, um empieza bem. Há esse estudo desse medicamento contra placebo, desse outro medicamento contra placebo, e eu tenho que comparar os dois. Então, se empieza a ser meta-análise em rede, tudo isso, são incertidumbre, cada vez mais incertidumbre, porque são comparações indiretas que muitas vezes não levam a conclusão realmente que não pode estar seguro que realmente há uma diferença. Então, são desafios metodológicos que, por isso há realmente um movimento, isso o Arico mencionou corretamente, há um movimento dessa discussão, dessa interação. Eu não diria uma fusão, eu diria uma interação cada vez mais forte entre a autoridade reguladora e as agências de avaliação de tecnologias. Há grupos de trabalho, a nível da Europa, por exemplo, a Comissão Europeia, uma discussão forte de EMA, que é a Autoridade Reguladora de Medicamentos Europeia, com a Agência de Avaliação de Tecnologias, há uma discussão de criação de uma espécie de Agência Europeia de Avaliação de Tecnologias. Ou seja, há uma discussão que realmente está, Canadá tem bastante avançada essa discussão também, de uma interação, assim que é um tema que está na agenda. Hay un tema bastante sensible que es el tema de la opinión del ciudadano, ¿no? Ya sabemos, por dónde viene el tema, ¿no? ¿Considerás que dentro del marco regulatorio, ¿no? Que de alguna manera de esa garantía, debe estar regulada también aspectos vinculados a la participação dos pacientes, dos ciudadanos no processo? Gracias, é um tema muito importante. É um desafio também. Eu primeiro penso que é muito importante involucrar a sociedade, os cidadãos nessa discussão. Mas também reconozco que não é fácil, do ponto de vista de como. Vou dar um exemplo muito concreto de uma situação que eu vivi em Brasil. Eu era membro da Comissão Nacional, que antes se chamava CITEC, depois se criou uma nova chamada CONITEC. Eu participei do anterior, muito pouco tempo desta nova, antes de sair. E aí existia sigue existindo, eu me recordo na minha época já existia uma representação de que em Brasil existe uma comissão, o Ministério da Saúde, não sei como é aqui, não conosco, quizás é similar para você, mas em Brasil existe o Ministério da Saúde, tem se chama Conselho Nacional de Saúde. É como se fosse um conselho por arriba de todo o Ministério e que hace controle social, que chamamos controle social. Ou seja, representa a sociedade, dizendo ao Ministério, não, isso está mal, não está bem, isso há que cambiar. Então, o ministro, em princípio, deve consultar este conselho, que aí estão representantes dos pacientes, estão representantes da indústria, estão representantes dos indígenas, estão representantes, ou seja, toda a sociedade representada aí nesse conselho, desse controle social. E por muitos anos, ou seja, este conselho, sempre quando se criava alguma comissão no ministério, alguma coisa, sempre invitava nesse conselho. E esse conselho sempre havia dito não para participação em comissão. Por quê? Porque não, eu não vou participar de uma comissão, ou uma subcomissão, ou um conselho. Nós somos de Conselho Nacional. Nós estamos para ser controle social de todo o Ministério da Saúde. Então, é como, nós não vamos indicar a nada porque nós somos uma. Pero houve tantas pressões que, neste caso, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que chegaram à conclusão, não, ok, vamos indicar representantes do Conselho Nacional para estar. Não vamos a votar
pero vamos a acompañar. Pero ¿quién indicar? ¿Quién serían los dos representantes para estar en la Comisión de Incorporación de Tecnologías? Entonces, indicaron dos. El titular es el representante de pacientes y el suplente el representante de la industria. O sea, llegar a este acuerdo para decir, bien, ponemos los pacientes ahí. Ok, uno puede decir, está bien, están ahí, los pacientes están representados, la industria está representada también, no tiene voto, pero está representada. Pero uno piensa, ok, pero está ahí representando pacientes. Pero ¿quién representa ese? ¿Cómo es la representatividad de un representante de pacientes? Vamos a imaginar que ese representante de pacientes sea indicado ahí por una asociación de pacientes, pero que sea un presidente de la asociación de los pacientes de hepatitis C, por ejemplo. Y que está ahí en la Comisión Nacional que va a discutir la incorporación de... y él puede influenciar ahí, porque tiene derecho a voz, puede hablar, puede decir, puede defender, puede ser contra, puede ser a favor. Y vamos a imaginar que esté en este momento ahí dos medicamentos, uno para hepatitis C y otro para una otra enfermedad, ¿no? Hay un conflicto de interés. O sea, como el desafío de representar a todos los pacientes, cuando hay realmente, entonces hay una dificultad de legitimar esa representación, que estoy de acuerdo que es muy importante involucrar, pero hay un desafío de cómo involucrar y cómo, no sé la palabra, capilarizar y llegar a esta... Entonces hay intentos de hacer consultas públicas, pero las consultas públicas muchas veces hay críticas también, porque uno puede poner por internet, uno puede enviar sus contribuciones y pueden no ser incorporadas. Muy bien, están aquí, pero no estoy de acuerdo. Entonces, hay una presión para que haya, que llamamos en Brasil, audiencias públicas, o sea, que es aquí una discusión pública, aquí y todo, pero creo que se hizo una vez solamente, creo. Entonces hay también esa posibilidad, pero que no es fácil. Entonces yo no tengo una respuesta. Yo tengo preguntas también, pero desafíos, pero son desafíos que no sé cómo ustedes están haciendo. No, digo, un comentario. En realidad, cuando nos vamos al nivel más macro, las dificultades son cada vez mayores. Pero en realidad nosotros, desarrollando evaluación de tecnologías, no tomamos contacto con la opinión de los pacientes. En Uruguay no lo hacemos y vemos, ahora que estuvimos en Alemania, vemos como hay todo un movimiento que, bueno, con mayor o menor acierto lo ha desarrollado y que tiene que ver con, no tanto con medicamentos, pero incluso con procedimientos y qué opinan los pacientes y a veces realmente no se justifican algunas Ahora, una cosa muy que importante de involucramiento paciente, eso yo vi experiencias muy interesantes en algunos países, en el Reino Unido también, ahí cuando estuve ahí con NICE alguna vez, ellos realmente tienen un rol muy importante, yo diría en el proceso mismo de evaluación de tecnologías, de todas las etapas, porque ellos pueden darte una perspectiva que uno muchas veces no ve. Entonces, cuando tú haces un equipo, que puede ser un equipo muy capacitado para hacer una evaluación, y está haciendo costo-efectividad, costo por quality y todo esto, pero quizás uno después, un paciente puede decir, pero ustedes levaram en cuenta ese aspecto. Exactamente. ¿Comprende? Ese aspecto aquí del número de veces que yo tengo que dar una inyección o una cosa. No, pero eso no está importante. No, para mí es importante. Es calidad de vida, es mi vida. ¿No? Sí, te afecta todo, lo cual y lo todo. Y El resultado final, lo que él dice. Mi esposa es diabética desde 12 años. Así que mi esposa tiene, ¿cuántas veces tuvo que medir su glucose, poner la insulina, aplicar, todo eso? Es una cosa que uno piensa, pero eso... Entonces, cuando vino la insulina, después no sé, salió del mercado, pero por Brasil, no sé aquí, pero en Brasil quedó como un par de años, un año, no sé, la insulina inalável, ¿no? Entonces, estuvo entusiasmadísima, ¿no? Yo estaba en el sindicato médico y estaba como responsable de la publicación del sindicato de una revista Noticias. Y estaba por ser el lanzamiento acá de la, ¿cómo se llamaba? Bueno, la insulina inhalatoria. Y nos contrataron contra tapa y retiro de tapa con el lanzamiento y el día...
Sí, el día previo que se queda la revista estaba impresa, todo, la sacan del mercado, o sea, en Estados Unidos, sin lanzar, sacando Uruguay, y entonces salimos con la revista del sindicato con la propaganda del, no me acuerdo cómo se llamaba, esa insulina inhalatoria, que no existía, o sea, había muerto antes de que... Sí. Pero se fracasó. Ahora, vamos a imaginar que no hubiera fracasado, o sea, que fuera realmente importante, no había riesgo, y todo, porque después más cara quizás y todo, pero uno puede decir, no, pero eso no vale la pena, ya tiene una insulina que hace la misma cosa, pero quizás un paciente valoraría distintamente esto, ¿no? Entonces esa perspectiva del paciente es muy importante llevar en cuenta. Ahora, el desafío de, claro, la toma de decisiones, y ahí hay que llevar en cuenta un montón de cosas. En Brasil hay algunas asociaciones de pacientes que tienen una influencia muy fuerte en la industria, una asociación muy fuerte con la industria, creo que eso es un problema. Entonces, eso es un desafío, hasta qué punto, ¿no? Tiene un interés que es claro, ¿no? Pero que hay que ser reconocido y valorado en algunos casos. ¿Algún otro comentario? La judicialización, los recursos judiciales que vienen aumentando de forma sostenida en toda América Latina. ¿Conoce de alguna intervención, alguna ley, algún decreto, algo que pueda cambiar esa tendencia, sino frenar el aumento, al menos reducir la pendiente? Es algo difícil. Yo puedo mencionar algunos casos ahí de Brasil. Hubo vários intentos, não somente de Brasil, também a nível de outros países, de uma espécie de capacitação, não sei se a palavra nesse caso seria boa, mas uma espécie para levar esses conceitos dos juízes, ¿no? Esos conceptos de evaluación, la importancia y todo esto. Imagino que aquí también y todo, pero muchas veces hay una resistencia. Yo diría de cambio cultural, ¿no? Porque hay realmente una cierta dificultad de llevar esos conceptos a... Porque la cosa de, bien, el derecho a la salud, tiene que defender el derecho a la salud y todo eso, pero realmente... por um tema que está de formação, de cultura e todo, não se leva em conta que defender o direito a que um cidadão pode ter um medicamento que é de altíssimo preço, significa que sacar o direito a outras pessoas de ter acesso a, quizás há muita mais gente, centenas, milhares de pessoas que não vão ter acesso a outras tecnologias, porque tem que sacar a plata dele para poder ir. É tema de coisa oportunidade, tudo isso, mas esta visão realmente, então, algumas iniciativas que han funcionado em alguns casos, por exemplo, o estado de Rio de Janeiro, aí em Brasil, não sei como está agora, mas há muitos anos haviam posto uma unidade de avaliação de tecnologias da Secretaria de Saúde, trabalhando dentro do Tribunal de Justiça, em que o juiz poderia consultar este grupo de maneira mais fácil, e isto ha generado, de acordo com dados da época e todo, uma diminuição dos casos de decisões favoráveis à incorporação. Ou seja, decisão que o juiz pode dizer, não está assim como lejos, ou seja, não é algo que vai consultar o ministério ou a uma agência ou uma coisa assim, mas é um grupo que trabalha dentro do tribunal que pode dizer a ele rapidamente se há evidência ou não há evidência, se há alguma coisa, se está em outros países ou não está em outros países. Então, isso ha funcionado de alguma maneira. Vos mencionaste que algunas experiencias de agencias tenían momentos de apogeo y de declive. ¿Qué factores inciden en la sostenibilidad y en esos periodos de decadencia de las instituciones? Eu creio que sempre estuvieron asociadas a um cambio de governo e que houve um cambio e que o novo ministro, a nova ministra, o novo governo que estuvo não valorava isto como algo muito estratégico e como não havia uma lei aprovada, algo assim sólido do ponto de vista de marco legal, era uma resolução do ministro, uma coisa assim, isso poderia facilmente ser cambiado.
Y muchas veces no cambiaron la resolución, pero no hubo más fuerza, no hubo más... la cosa fue muriendo como simplemente por no estar más en la agenda de prioridad. Todos los casos que yo me recuerdo ahora en la región fueron por esto, cambios en que no hubo realmente la fuerza para mantener, ¿no? Ahora, los países, hay otros países que han cambiado, como Brasil, por ejemplo, una ley aprobada en el Congreso Nacional. Entonces, cambiar esto sería mucho más O difícil. sea que el blindaje normativo de todo el proceso Sí. Es muy importante, Es es crítico, sin duda. De Brasil hablaste, capaz comentar algo de Argentina, del proceso de la agencia, porque probablemente no. De Argentina, ustedes deben estar acompañando, ¿no? Estuvimos ahí varias veces apoyando el proceso. Argentina es otro país, como Uruguay, en que es uno de los primeros países en que esa discusión estuvo presente, ¿no? Hace muchos y muchos años. Hay realmente mucha capacidad en el país, instituciones, universidades, pero que no han logrado realmente hacer esa institucionalización de la evaluación de tecnologías. Y hace dos años más o menos hicieron la propuesta de creación de una agencia, ¿no? de evaluación de tecnologías. Eso está en Congreso, están intentando hacer lo que de una cierta manera Brasil hizo, quizás más en Abraham, con la creación de una institución ya totalmente independiente, de creación de AGNET, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. Eso está en Congreso, en discusión, hace casi 3 años ya, y como una cosa intermedia han propuesto la creación de una comisión nacional. Esa ya está creada, por eso fue por no sé si una resolución del propio ministerio de creación de esa comisión nacional. Eso está trabajando, pero no tiene la misma fuerza que tendría con la aprobación de la creación de una agencia. Yo diría, no por ser la agencia, pero por no ser una ley aprobada, el tema justamente que estamos comentando ahora con Wilson, de la creación del tipo de marco institucional, o sea, que es la CONITEC, en el futuro, si alguien, no sé si va a pasar, espero que no, ojalá no, pero si alguien quiere cambiar eso, puede fácilmente cambiar. Aunque si hay una aprobación de una ley, eso es mucho más difícil revertir una creación. Entonces, yo diría que lo que está pasando en Argentina ahora es muy difícil decir que va a pasar, porque es un proceso una discusión en Congreso que sabemos que es muy difícil en términos de construir una mayoría y todo, y este año también es un año de elecciones, así que son desafíos importantes que cualquier país tiene de aprobar una ley en este momento. Ojalá se pueda seguir, ¿no? Porque me parece una iniciativa muy importante. Sí, la Argentina tiene entre las modalidades una modalidad de que los recursos altamente capacitados no están en el Estado, y que eso es bien interesante y pasa en muchos otros países. En Europa a veces las agencias son mínimas y lo que hacen es contratar a las universidades, o sea, licitan las evaluaciones de tecnologías, ¿no? Entre los modelos. Claramente lo deben conocer todos, ALIEX, que es una ONG, digo, el Centro Laborador de la OMS también, pre-evaluación que trabajan en eso que es muy bueno y está para... Ahora, Argentina tiene un desafío que ahí no entiendo que Uruguay no tiene, que tiene un sistema de salud muy fragmentado, ¿no? En Argentina realmente es un desafío muy importante que tienen, el modelo está realmente muy fragmentado, o sea, cómo construir algo que pueda aplicar a todo ese sistema es un desafío importante también. Entonces creo que eso también, parte de la dificultad está relacionada con el contexto de cómo está armado el sistema de salud en el país. Pero hay mucha capacidad en la mente del país. Hola, disculpo por llegar tarde, quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cuán exacta es la evaluación económica de tecnologías? Es decir, ¿qué márgenes de error hay en un país donde no se investiga mucho a nivel clínico, donde en realidad quizás hay más información traída de países donde se aplican otras tecnologías en otro contexto? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Cuán exacto es el cálculo? O cuán importante que sea exacto también podría estar obviamente relacionado con esa pregunta. Y lo otro es comentario y pregunta, digamos.
el rol de los pacientes y de las personas en la evaluación de tecnología, si no está vinculada con la capacidad de las personas de dar su información personal para la evaluación de la tecnología, y cómo se puede preparar eso en un país. Que las personas puedan brindar la información que es propia acerca de, usted mencionaba su pareja que es diabética, y bueno, o sea, podría perfectamente publicar esos datos vía celular, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bien, empezando por cuán exacta la evaluación económica. Es difícil dar una respuesta así única, o sea, una respuesta porque... pero sin duda hay un nivel de incertidumbre relacionado con cualquier evaluación económica. Especialmente cuando mencioné rápidamente que muchas veces uno no tiene datos de efectividad. Entonces, en la mayoría de los casos, estamos hablando tenemos datos de eficacia porque estamos mirando los ensayos clínicos. Y si vamos a hacer realmente un estudio de costo-efectividad, un costo-utilidad o cualquier tipo de costo-efectividad com esses dados de ensaios clínicos, em geral vamos ter que adotar um modelo, uma simulação. Então, para adotar uma simulação, para de uma certa maneira convertir esses dados de eficácia a largo do tempo em dados de efetividade, imaginando um modelo Markov, uma coisa assim, pensando na enfermidade crônica, por exemplo, que temos muitos anos, e simular isto em distintos estados de saúde, sem dúvida, há uma incertidumbre significativa. Lo que se hace bien el estudio, si hay datos, y lo que va a tener al final del estudio son distintos escenarios. Y van a ser sus análisis de sensibilidad, y va a ser bien. Cenário 1, vamos imaginar que essa situação, e ver quanto seria. Cenário 2, imaginamos essa situação, e são múltiplas variáveis, ou seja, contestando a tua pergunta, não é uma resposta, é que há incertidumbre e há maneiras de manejar a incertidumbre. Agora, nunca vai ser exato matemático, sim ou não, não, isso não. De nenhuma maneira, sempre vai haver incertidumbre. Há maneiras metodológicas de manejar a incertidumbre e diminuir a incertidumbre, mas sempre vai haver, isso não há dúvida. Agora, tu tens razão quando mencionas os dados, de los dados locais, principalmente em nossa região, temos muitos problemas para ser. Eu diria que a maioria dos países não tem uma base de dados de custos unitários, por exemplo. No, mi propio país, Brasil, no tiene. Entonces, si uno pregunta en Brasil cuánto cuesta una internación en el hospital de SUS, no se sabe. Se sabe cuánto el precio, ahí es el revés. Se sabe el precio de la internación, pero no sabe el costo real, no se sabe. Entonces, eso es un problema realmente, porque estamos hablando de un estudio de costo-efectividad, deberíamos saber exactamente cuánto cuesta realmente una internación, cuánto cuesta un evento adverso de un medicamento, cuánto cuesta un tratamiento, un ambulatorio, cuánto cuesta el tiempo del médico. El tiempo del médico es más fácil porque tiene su salario. Pero entonces, não há um esforço, estamos tentando em Redexa, com o centro colaborador, com o IEX, a ser uma base de custos unitários pela região, mas em geral essa informação não está disponível para a maioria dos países, isso é um problema. Outro problema, se tu vas a ser um estudo de qualis, que eu diria que é o estudo mais comum de custo-efetividade, é o estudo de custo-utilidade, de qualis, não? É ter dados locais de qualis. Não? E não sei como, eu sei que já há as ferramentas que são utilizadas para obter os dados locais
Eu diria que a maioria já está traduzida e validada. No, nosotros tenemos un proceso en No. Uruguay que no está terminado. Nos Terminó pones en el dedo en la encuesta, llaga. o sea, hay Nos pones el dedo en la llaga. una validación. Ya hay una validación. No fue el 5D, 5L, Ok. pero que muchas veces no hay datos, o sea, hay la herramienta, pero que muchas veces no se generan los datos del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Del Brasil también yo sé que tiene para algunos casos, algunas patologías, alguna enfermedad. Entonces, se hace un estudio con cuáles, no sé, de Europa, o sea, hasta qué punto realmente esto... Entonces, tú tienes razón, eso genera realmente incertidumbres y que hay que intentar disminuirlas con datos locales. Eso no hay duda ninguna que los países de la región deberían, y estamos intentando en la red promover ese tipo de discusión también para disminuir ese tipo de incertidumbre. Ahora, lo que tú planteas de la participación de los pacientes, realmente, yo confieso que, no sé, yo tendría que pensar, quizás Ana y Alarico tendrían alguna mejor respuesta que yo, em termos de ferramentas para possibilitar, do que planteia é muito interessante, de ferramentas tecnológicas, como aplicativo de tudo que poderia ter input nesse processo. Eu nunca havia pensado dessa maneira. En Europa hay todo un auge con eso, que deslumbra, pero hay que ver un poco cómo se adaptaría a nuestro contexto. Eu não sei, eu confesso que não tenho uma resposta, pero eu vou levar esse teu comentário, pensar um pouco e ver de que existe experiência a nível de... Porque eu sempre participo de discussões em que há uma discussão sobre associações de pacientes, essa discussão de como... Mas nesse nível que tu planteia, a nível individual, eu nunca havia pensado nesse, eu creio que é um ponto bastante interessante, como aproveitar o tema de e-health, né, telesaúde, ferramentas, de aplicativos que poderiam legar a ser essa contribuição a nível individual, que poderia contribuir para o processo de evaluação. Me parece um excelente planteamento. Bien, yo creo que tendríamos que tener piedad con Alexandre, que empezó a las 8:30 de la mañana en el curso al que vino, que acá lo secuestramos a esta hora para esto, y con sus exposiciones y demás. No sé, Wilson. No, capaz que es interesante que los que pudimos venir hoy difundamos que mañana va a estar Alexandre en el Instituto de Higiene, en el Salón de Actos, una actividad similar a esta, organizada por la SUSAC, que siempre uno sabe de gente que quiso venir y no pudo, que bueno... Con otros temas también, ¿no? Mañana la idea es hablar también de evaluación, pero me han pedido para hablar un poco también sobre precios, acceso, estrategias de políticas para acceso y de regulación de precios también, pero claro, están relacionados, pero eso sería... Así, el mensaje, si tú has venido hoy, puede venir mañana, que va a ser otro. Bueno, muchísimas gracias, Alexandre.